terceiro ano! Tudo bem com vocês? Que maravilha estar com vocês mais uma vez, poder estar com vocês. E então, estão preparados para mais uma aula? Então vamos lá, tá certo? Antes de tudo, porém, nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia. Vamos lá? Santo Deus, muito obrigada por teu amor, obrigada por tua misericórdia, Deus. Que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça, a tua sabedoria, que nós possamos sempre obedecer a ti. Em nome de Jesus, amém. E então, quem lembra do versículo que estamos trabalhando na semana? Ah, é o versículo 5, mas de qual livro? Muito bem, estamos trabalhando o versículo 5 do livro de Salmos e o capítulo é o 121. Mas lembra, em casa você lê todo o capítulo 121 de Salmos e aqui juntinho comigo você lê apenas o 5, que diz assim, ó, acompanha aí comigo a leitura. Pega sua Bíblia e acompanha a leitura comigo. Diz assim: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Viu aí? Que o Senhor, Ele tem falado para nós. O Senhor é quem te guarda. E o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Não existe outro que nos guarda a não ser o Senhor. É por isso que nós devemos sempre confiar nele. Tá bom? E agora, vamos à nossa aula? Qual será a aula de hoje, hein, professora? Que aula será que teremos hoje? Hoje nós teremos mais uma aula de ciências. Olha aí, você vai pegar o seu livro, ó, de ciências e vai abrir na página 65. O livro de ciências e na página 65. Pegou? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre poluição do solo. Continuaremos estudando sobre o solo. Nós já aprendemos muitas coisas sobre o solo. Aprendemos do que o solo é formado, quais são os tipos de solo, como nós podemos utilizar o solo, o que nós encontramos no solo e no subsolo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre poluição do solo. Então, olha só, acompanha comigo o que aqui o nosso livro traz sobre esse assunto. Aqui no nosso livro diz assim, ó, que muitas das atividades que nós, os seres humanos, muitas das atividades que nós fazemos, essas atividades acabam poluindo o solo. Mas professora, eu faço coisas que poluem o solo? Sim, muitas coisas que nós fazemos acabam poluindo o solo. O ser humano, ele acaba poluindo o solo. Mas que coisas são essas que o ser humano faz que acaba poluindo o solo? Aí tem aqui alguns exemplos de coisas que o ser humano faz e que acaba poluindo o solo. Uma dessas coisas, ó, é descartar de forma ilegal os resíduos sólidos diretamente no solo. Resíduos sólidos, o que é isso, professora? O lixo que nós consumimos, das coisas que nós consumimos, que vamos acumulando na nossa casa, muitas pessoas acabam descartando esse lixo de forma irregular e jogam lá, ó, sua sacolinha de lixo em terrenos baldios, no meio da rua, acabam jogando de qualquer forma, descartando de qualquer forma, e isso acaba poluindo o solo. Por quê? Porque naquele lixo tem muitas coisas e essas coisas acabam liberando substâncias e essas substâncias, esses componentes acabam infiltrando no solo, causando a sua poluição. Quer ver outra coisa que o ser humano faz que acaba poluindo o solo? O descarte do esgoto. Quando o esgoto é lançado na rua, diretamente no solo, a céu aberto, ele também acaba se infiltrando no solo e poluindo o solo que nós andamos, a terra onde nós caminhamos. Então,
Quando nós liberamos o esgoto a céu aberto, quando não existe saneamento básico nos bairros, nas cidades, nas ruas, quando não tem esse saneamento e o esgoto é lançado assim, ó, a céu aberto, ele acaba também poluindo o solo. Quer ver outra coisa? Ainda tem, professora. Tem sim, infelizmente. Nas grandes plantações, os proprietários de grandes fazendas, de plantações, os grandes produtores, eles acabam usando muitos agrotóxicos nas plantações. Que são agrotóxicos? São substâncias químicas que são colocadas naquelas plantas, nas plantações, para evitar que insetos devorem ou acabem com aquela plantação. Acontece que essas substâncias, elas também se infiltram no solo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a poluição do esgoto, a poluição dos resíduos sólidos que nós jogamos no solo, a poluição dos agrotóxicos, tudo isso vai infiltrando no solo, acaba prejudicando plantas, as plantas que estão crescendo lá estão crescendo contaminadas, acabam prejudicando os animais, alguns animais que necessitam ali daquele solo, e acaba prejudicando até a gente, nós os seres humanos. Mesmo que a gente não seja contaminado diretamente, mas indiretamente a gente acaba sendo contaminado. Como, professora, que eu sou contaminada indiretamente? Ora, se o solo ele está contaminado e naquele solo tem alguma planta, algum legume que está sendo cultivado ali, naquele solo, aquele legume também vai estar contaminado. E eu, consumindo aquele legume, eu também vou acabar me prejudicando. Então, nós temos que ter bastante cuidado para não poluir o solo, não prejudicar o solo que nós tanto precisamos dele. Você quer ver como é que acontece essa poluição? Alguns exemplos dessa poluição, eu vou convidar você a fazer um passeio, a dar uma volta por alguns lugares aqui do nosso município de Parnamirim, aqui mesmo no nosso bairro ou em outro, dependendo da região que nós formos, para acompanhar e ver como acontece muitas vezes, como esse lixo é jogado, como esse esgoto é descartado. E aí a gente vai ter a oportunidade de observar direitinho. Então vamos lá, dar uma volta por nossa cidade para ver como o solo está sendo contaminado. Vem comigo. E então, crianças, lembra que eu falei dos resíduos sólidos que são descartados de forma ilegal no solo? Olha aqui um exemplo. As pessoas depositam de tudo no solo. Uma poltrona, por exemplo, é um resíduo sólido que não deveria ser descartado dessa forma. Aqui, ó, nós temos metralha, resto de tijolos de telha. Temos aqui até uma parte de guarda-roupa. Olha só, caixa de ovos. Temos de tudo e tudo isso prejudica o meio ambiente. O solo acaba recebendo substâncias e isso vai infiltrando dentro do solo e vai poluindo o solo, contaminando e prejudicando animais, plantas e até nós seres humanos, como eu já tinha falado na aula. Viram aí quanta sujeira e quanto lixo é descartado no solo de forma irregular, de forma ilegal? Então vamos ficar atentos para não cometer esse tipo de atitude. Estamos aqui em uma rua próxima à nossa escola para vermos um exemplo de como o esgoto tem sido descartado de forma ilegal no meio ambiente. Se vocês observarem aqui, ó, tem uma caixa de esgoto e esse esgoto todo vai se estendendo para dentro de um terreno que tem aqui bem próximo. E aí prejudica animais, prejudica as plantas, prejudica também nós seres humanos. Mas de quem é a culpa disso tudo que tem acontecido? Da população que não compreendeu que essa parte do saneamento ainda não foi concluída e parte também das autoridades que não concluiu o saneamento. Então deve haver uma parceria entre a população e as autoridades para que tudo caminhe de forma correta. E então, perceberam como o solo tem sido maltratado,
como as pessoas não estão muito preocupadas e acabam lançando, jogando lixo e deixando o esgoto correr aberto, como os governantes, eles estão deixando abandonada essa questão do meio ambiente, não estão fazendo saneamento básico adequado, e aí o esgoto está sendo lançado a céu aberto, assim poluindo o solo. Então esse é o motivo para nós cada dia ficarmos atentos e ter cuidado com o nosso solo, cuidado com a natureza, cuidado com o meio ambiente, porque nós necessitamos de ter um ambiente bem cuidado, um meio ambiente bem cuidado, porque nós vivemos nesse meio ambiente, tá bom? Então vamos lá, agora a nossa atividade para casa. Para casa, ó, o que é que você vai fazer? Você vai acessar o seu livro digital lá no portal da Moderna e vai acessar o livro digital e vai fazer uma atividade interativa, uma atividade bem legal que tem lá, que se chama O Solo e os Seres Vivos. Acesse o portal da Moderna, vai lá no computador, no celular, e lá no livro de ciências tem uma atividade interativa, o solo e o ser humano. Vai fazer essa atividade e vai fazer mais uma atividade que está sendo impressa, tá bom? Que está indo para imprimir, tá certo? Que Deus abençoe você, uma boa aula, bom estudo e até a próxima. Tchau!